Mas Deus tinha um propósito para tudo isso. Então Joquebede, a mãe de Moisés, ela foi também a mamãe, não só a mamãe, mas ela se tornou uma babá do seu próprio filho, de Moisés. Vamos ver por quê? Os filhos de Israel frutificaram, multiplicaram e foram fortalecidos. Sabe onde? Na terra do Egito. Isso mesmo. Você que não conhece essa história de José, quando foi José, ainda moço, foi levado como escravo lá no Egito? Pois é. De lá então, lá ele conseguiu ser o quê? Governador. E assim foi. Então, eles se multiplicaram ali. Então, pessoal, os filhos de Israel eram abençoados ali naquela terra diferente, lá na terra que não era deles, na terra do Egito. E aí passou-se vários anos, o próprio José, que foi até governador de lá, também já tinha falecido, enfim, pessoal. Então passaram-se muitos anos. Então, quando aconteceu que entrou um novo rei, e esse rei então começou a pressioná-los, começou a fazer deles escravo. Foi aí que a coisa começou a ficar difícil para eles. Então eles tiveram ali aquela vida de escravidão depois que entrou esse outro rei. E interessante que quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam. Eles eram abençoados. Os egípcios faziam servir o povo de Israel com dureza e estava sendo amargo a vida deles ali. Foi que quando o rei disse o quê? Bom, pessoal, o rei foi e falou para as parteiras das hebreias. O nome de uma era Sifrá e a outra era Puá. E disse a elas que quando as mulheres hebreias fossem ter os seus filhos, se fossem meninos, matar deles. E se fossem meninas, deixasse com vida, tá bom? Então foi isso que ele falou para as parteiras. Por quê? Ele não queria mais ver o crescimento desse povo ali. Não queria mais, porque o povo de Israel era um povo sábio, um povo inteligente, o povo estava crescendo. O povo crescia tanto em número quanto nas suas sabedorias. Então era um povo sábio, era um povo inteligente, entendeu? Então o novo rei ali não queria mais esse povo ali. Então ele estava querendo fazer um jeito de ir diminuindo, né? Então ele começou a fazer o quê? Ver eles como escravos. Então, aí foi que eles falaram, foi que ele falou para as parteiras, que era quando elas tivessem os bebês, era para ver. Se fosse menino, já era para acabar com eles. E se fosse menina, deixar ali. Entendeu? E aconteceu que essas parteiras, elas, quando via que o bebê era menino, elas não estavam matando. Elas estavam obedecendo a Deus. Elas não iam fazer algo que o rei queria que fizesse. O que aconteceu então? Que as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei lá pediu para fazer. Fazendo assim, deixando os meninos com vida. Então, o rei foi indagar a elas. Por quê? Que não estava matando? Por que ele tinha dado uma ordem e elas não obedeceram? Então, foi que elas fizeram o quê? Elas falaram para eles: olha, elas são vivas, as mulheres hebreias são vivas, são espertas, e elas têm dado a luz antes que a gente vai até elas. Foi isso que elas falaram para ele. Então, essa ordem deles não foi feita por elas. Fala que Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Pessoal, mas como elas não mataram as crianças, os meninos, então foi aumentando. E então novamente, agora o rei deu uma outra ordem. Sabe qual era essa ordem? Já não era só entre elas ali. Então a ordem era que todos pudessem ajudar no plano dele, matando as crianças, jogando nos rios, jogando no rio. E aí foi pior, porque aí agora não era só elas não podiam fazer mais nada com isso. O que elas podiam fazer, elas iam fazer, mas agora era dado a ordem para o povo dele lá. E se visse uma criança ali que era menino, um bebê, era para fazer isso. Então aí foi o apuro, foi a dificuldade.
foi as dores que as mães estavam passando ali. Então aí vem a dor e o sofrimento daquela mãe que perdeu seu filho ali naquele momento difícil que elas estavam enfrentando ali. Foi no momento em que Joquebede, a mãe de Moisés, ela estava grávida. E ela já tinha o primeiro filho, que era o Arão. Tá? O marido de Joquebede é Arão. Eles tiveram o primeiro filho primogênito, que é Arão. Foi o irmão de Moisés. Depois ela teve a segunda filha, que é Miriam. E terceiro, caçula, que é o Moisés. Pessoal, acontecendo isso, ela estava ali com aquela barriga dela ainda, grávida, e a criança nasceu nesse tempo complicado. Imagina para ela sendo grávida, sabendo que se fosse um menino, aqueles que nasciam e fossem meninos, estavam correndo grande risco. E o que aconteceu? Que depois que nasceu o bebê Moisés, então ela pegou e cuidou muito dessa criança, cuidou para que não houvesse choro. Então ela vivia ali, quietinha ali no lugarzinho, aonde ela fosse, ela ia com muito cuidado, porque não podia mostrar para os outros. Se saísse ali fora, não sabia quem que era, né, a pessoa do mal ali, que podia pegar o filho dela e fazer o mal. Então ela não via, pessoal. Ela não via, ela não estava ali se expondo com o filho dela. Ela estava escondendo. E ela conseguiu esconder até 3 meses. Foi até aí que ela conseguiu esconder. Porque que a criança também começa a chorar demais, né? Então, e ela não podia estar escondendo muito tempo, porque uma hora eles iam descobrir. Foi então aí que o plano de Deus começou a agir. Aliás, o plano de Deus já estava ali na frente, mas aí começou ela a agir e fazer esse plano. Então ela pegou uma cesta e abetumou. Todo mundo sabe da história que fala ali. Deixa eu ler para vocês ali, que vai falar bem aqui, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e abetumou com betume e pez. E pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. Tá vendo? Ela teve que fazer isso. Ela foi assim, a ideia dela, para que vesse alguém se compadecesse, né? Então, ou seja, ela foi diferenciada, ela fez algo diferente. Mas o plano de Deus era que Moisés permanecesse vivo, porque ele ia ser um grande líder, tá bom? Então, pessoal, aconteceu isso, que daí ela foi lá e ela ela deu ordens ali para Miriam, filha dela, ficar observando ali na beira do rio, aonde estava indo, e até que aquela cesta estava chegando ali perto, aonde a filha do rei estava tomando banho e as suas donzelas. O que aconteceu? Então ela mandou ir lá buscar aquela cesta, e quando trouxe e ela viu aquela criança, ela se compadeceu. A filha do rei, do homem cruel, do homem que mandou matar os filhos das hebreias. Tá vendo aí? A própria filha do rei se compadeceu e disse que ia cuidar daquela criança. Foi então que a Miriam, que estava ali meio ao longe, ela já viu essa cena, viu quando a mulher pegou a criança e disse que ia cuidar daquela criança. Então Miriam chegou perto, né, toda assim, e falou: olha, posso arrumar alguém para dar, né, de mamar para o seu filho? Miriam então falou: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? Olha, pessoal, tudo já encaminhado, mesmo tudo nos planos. Então foi que a filha do rei disse sim, né, vá. E pessoal, deu tudo certo. E ainda interessante que ela ainda ia pagar, né? Pagar para a mulher que cuidasse desse menino. E foi quem? A própria mãe, a Joquebede, pessoal. Olha, e já pensou como que foi a história? A própria mãe. E pessoal, então a mãe Joquebede teve ainda o prazer de estar cuidando do seu filho mais algum tempo, até quando tivesse mais grandinho, para que ele pudesse ser levado de volta lá onde a mãe dele, a mãe adotiva. Mas aqui o versículo 10 do capítulo 2 de Êxodo diz assim:
E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, porque das águas o tenho tirado. Então antigamente as pessoas faziam muito assim, os nomes conforme dava o nascimento naquela ocasião, eles caçavam o nome e dava certo, porque Moisés significa foi tirado das águas, não é mesmo? E como ela tirou ele das águas, então ela deu o nome de Moisés para ele. E quem deu esse nome de Moisés foi a filha de Faraó. Tá vendo? Então, pessoal, fica aí essa história aí, comovente, uma história interessante. E que Joquebede fez para salvar o filho dela, e ela conseguiu. Ela, no meio das outras ali, foi a que que se destacou por ter feito uma coisa diferenciada ali. E aconteceu que deu tudo certo, mas isso já foi, como disse, um plano, né? Um plano de Deus, porque Moisés, aí depois que passou o tempo, Moisés ainda, depois que cresceu, para vocês verem que ainda, tanto de tempo que eles ficaram ali, na terra do Egito, ainda quando Moisés cresceu, né? Quando já estava aí um homem, que eles saíram dali. Deus pediu para ele pegar o povo dele e sair dali, foi, né, aquela grande, né, jornada que eles fizeram até chegar na terra de Canaã, não é mesmo? Então, pessoal, fica para nós aí essa história da mãe Joquebede, um exemplo de mãe que amou seu filho e fez isso com ele. Mãe, eu quero, sabe o quê? O quê? A minha maquiagem. Tua maquiagem? Depois a mãe vai lá buscar para você, tá bom? Então, pessoal, e as outras não tiveram este privilégio. Imagina a dor de cada mãe ali que passou em perder seu filho. 2 episódios foram assim, nesse tempo aí de Moisés e também no tempo de Jesus. Quando Jesus nasceu também, o rei Faraó pediu que matassem os meninos. Foi também. Então foram 2 épocas que tiveram aí essa mortandade das crianças, dos inocentes. Mas o que eu quero destacar aqui, pessoal, é sobre as mães. Dia das Mães chegando aí, e eu quero deixar aí essa mensagem para as mães, porque mãe deve ser exemplo sempre. Hoje, pessoal, vemos aí tantas mães que não é realmente do coração que eu falo, mesmo que seja biológica. Muitas mães têm seus filhos despreparadas, não amando, não cuidando, não zelando. Muitas, quando têm suas crianças, deixa para os outros cuidar, não está amando seus filhos. E um dia Jesus disse: deixai os meninos vir a mim e não os estorveis, porque de tais é o reino dos céus. Tá vendo? E quantos dos pais têm renegado isso? Quantos dos pais não têm ensinado a verdade para os filhos? Quantos dos pais têm deixado para lá? Quantos dos pais têm realmente não feito o que Jesus tem falado para fazer? Não estorveis de vir a mim. Quando você não ensina, quando você não educa, não fala da palavra de Deus, você não está ensinando, você está estorvando, entende? Porque em vez de estar ensinando, está renegando a palavra que Jesus quer que ensine. Estão jogando fora essa missão que Deus deu de ser mãe. Estão tirando fora aquela responsabilidade que Deus falou que era para zelar e cuidar. Quando temos um filho, nós precisamos dar todo o nosso amor, nós temos que cumprir o nosso papel de mãe, cumprir o nosso papel, fazer o papel de mãe, ensinar, zelar, cuidar. Quantos pais têm renegado de cuidar, de permanecer com seus filhos, ensinando, zelando, cuidando dessa missão que é tão importante, que é a parte de ensinar as crianças a crescerem no caminho correto, no caminho certo, aonde Deus quer que seja abençoado. E muitos pais têm renegado de ensinar, muitos pais têm rejeitado essa missão de cumprir aí o seu papel de responsabilidade. Muitos, como eu falei, têm dado à luz, mas têm deixado jogado aí para que os outros cuidem. Que vá para lá. Muitas mães, muitas vezes,
não cuida da sua vida aí, no seu corpo, e engravida, e vem aquela criança aí, uma gravidez indesejável, e quando chega no final das contas, larga lá para as outras pessoas cuidar, para os seus avós, larga para outras pessoas cuidar, depois às vezes vem outro filho, e às vezes vem outro filho, sendo sempre assim, não dando atenção, não zelando daquilo que é o mais valioso, os filhos. Então, pessoal, nós devemos zelar, nós devemos amar nossos filhos, porque é algo muito valioso, é algo muito precioso para nós. Então, é isso aí, a mensagem que quero deixar para vocês é isso. Feliz Dia das Mães, que as mães possam acordar e realmente conseguir educar, conseguir amar e zelar do que é do seu algo mais valioso, que são os filhos, na presença de Deus, que são os filhos, ensinar, corrigir. Infelizmente, é como eu falei, não são todas as mães que têm realmente esse verdadeiro, verdadeiro sentimento de amor de mãe. Não são todas as mães, como eu falei, muitas têm rejeitado e renegado, mas eu quero desejar Feliz Dia das Mães a todas essas mães que são dedicadas, que são realmente ensinadoras dos seus filhos, as mães que saibam corrigir, dar atenção, dar amor, dar carinho, dar a disciplina essencial, como a palavra de Deus diz. Parabéns a todas essas mães e as outras que possam realmente sentir aí desejo no coração, essa chama renascer. Dê essa oportunidade para que você possa cuidar dos seus filhos e zelar por eles, porque os filhos são bênçãos de Deus, são as nossas joias preciosas que Deus nos deu. E se nós temos joias preciosas, nós não deixamos em qualquer lugar, nós cuidamos e zelamos, tá bom? Os filhos são a herança do Senhor para nós. Então, cuide, zele bem dos filhos, porque o que mais temos que fazer aqui na terra, o que temos de fazer de bom aqui na terra, são todas as coisas que Deus quer que façamos. Mas se formos mãe, aí sim, se nós, a partir do momento que viramos mãe, nós devemos dedicarmos, não renegar de nossas mãos o que temos de importante, zelar e cuidar, e no amor e na disciplina, e na correção que deve ser, mas tudo com amor, para que os nossos filhos cresçam no caminho do Senhor, porque é assim que você está cumprindo a sua missão aqui na terra, como uma mãe exemplar. Primeiro, nós devemos dar o nosso exemplo para que eles vejam, porque o comportamento nosso, mamãe, é o que vai também, pode gerar no seu filho, na sua filha. Então vamos ser exemplos de boas mães que eu estou falando aqui, tá bom? Mãe exemplar que realmente faça isso diante da presença de Deus, tá? Pede sempre orientação a Deus para que você seja uma mãe abençoada, exemplar, e siga aí sua missão sempre, fazendo a vontade do Pai, tá bom? E é isso aí, Feliz Dia das Mães para cada mãe que saiba cuidar, que saiba cuidar e zelar dos seus filhos, porque as que não amam, infelizmente, é difícil, é complicado, porque deixa estar renegando aquilo que é mais valioso, que saiu dentro de você. Então, pense nisso. Olha, pessoal, lembrando bem aqui, que se Deus fala assim, que devemos amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo. Então, se uma mãe não consegue amar o próprio filho, que saiu de dentro do ventre, vai amar quem então? Não é mesmo? Então, vamos cumprir esse papel de ser mãe amorosa, primeiramente amorosa, que saiba zelar, disciplinar também. Disciplinar é isso aí, pessoal. Corrigir, instruir na presença do Senhor, para que não estorvemos os nossos filhos de chegar a Deus, tá? Pessoal, se inscreva no meu canal, deixa aí seu like, deixa aí seu joinha. E você que está aí visitando, venha fazer parte também desse canal, ok? Então, um abraço para vocês e tchau!